professores, professores coordenadores e demais participantes, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, eu estou como PCNP na diretoria de ensino de Capivari, agora dia 26 de setembro fez 9 anos que eu estou como PCNP. Essa ATPC foi feita para vocês, baseado em componente curricular. A primeira parte eu vou passar a Química, a parte mais aprofundada da Química e depois a parte aprofundada da Física. Espero que todos vocês aproveitem bem a ATPC. Eu vou, a cada pergunta que eu fizer, eu vou dar um tempo de 3 minutos para vocês responderem no chat e a gente vai se comunicando por lá, tá bom? Então vamos dar o início à nossa ATPC. Vamos então começar com a ATPC de Física e Química. Eu coloquei aqui uma frase do Albert Einstein: há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. E aqui à direita, uma frase de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lute, se esforce, vença e continue lutando. Assim como as lutas não têm fim, a vitória pode ser sem limites. A gente teve no dia 22 de setembro, esse comunicado que subiu no site da Diretoria de Ensino, que fala sobre o projeto Reforço e Recuperação, que esse projeto, ele, além das disciplinas de língua portuguesa e matemática, ele apoia os professores dos outros componentes curriculares. E é só abrir esse comunicado no site da Diretoria de Ensino e clicar no link. Mas eu coloquei aqui em amarelo à esquerda o link, tá? Esse material depois vai para vocês, eu vou passar para os coordenadores, que vai compartilhar com vocês, e vocês podem clicar que vai abrir este link onde mostra esse projeto. Eu vou mostrar mais ou menos como que é, para quem ainda não tomou conhecimento, como que é o documento orientador, tá? Então, ele é um documento de recuperação e aprofundamento nos componentes, além de língua portuguesa e matemática. Começando com Química, tá? Então, aqui, área de Ciência e Natureza, Química. A habilidade essencial que é trabalhada nesse documento é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. É da primeira série do ensino médio. Essa habilidade essencial, também nesse documento, ele mostra várias habilidades de suporte, que vai desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até a segunda série do ensino médio, que são habilidades de suporte, de ano série, para chegar nessa habilidade essencial. Então, todo ano e toda série tem uma habilidade, que seria chamada de habilidade de suporte, para dar suporte para essa habilidade essencial que é estudada nesse documento. Nós teremos também 3 principais etapas: a ativação inicial, a etapa do desenvolvimento e a etapa da finalização. Nessa etapa da ativação inicial, tem a apresentação de um experimento, ele vai durar mais ou menos 2 minutos e 50, que é uma professora que fala de uma mistura de água com açúcar, depois água com bicarbonato de sódio, depois refrigerante de limão com açúcar, e depois tem as questões para ser trabalhada com os alunos em relação a esse vídeo. Depois tem o desenvolvimento, que depois vocês podem ler com calma, e finalizando, tá? Que é a etapa final dessa atividade de Química. E para não ficar de fora, Física. A Física, a mesma coisa, a gente tem várias habilidades de suporte, desde o primeiro ano do ensino fundamental 1 até a segunda série do ensino médio, para chegar nessa habilidade essencial, que é identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. Então aqui são as 3 etapas: ativação inicial, desenvolvimento e o finalizando.
Na ativação inicial, ele vai colocar um vídeo de 2 minutos que fala da explosão no Líbano, né? Naquela explosão que estava dentro do local de trato de amônio, né? Que foi submetido a uma temperatura altíssima, acima de 170 graus Celsius, e daí ocorreu aquela explosão. E daí ele faz, né, algumas questões para que vocês possam trabalhar com os alunos. Tem o desenvolvimento também, né? Aqui em física tem mais desenvolvimento em relação à de química, então tem esse desenvolvimento 1, depois tem outro desenvolvimento 2 aqui das usinas, né? A transformação na usina das energias elétricas. Depois tem esse outro desenvolvimento, né? Que é um simulador, que vocês clicam nesse link aí, cai lá no FIT Colorado, né? E vocês vão ter simulador aí desse rapazinho, né? Que ele transforma a energia química do corpo dele, né? Que é a força que ele tem dos alimentos, né? Para que ele crie uma força para pedalar a bicicleta. Essa energia química transforma-se em energia mecânica, que vai girar a roda. A energia mecânica vai transformar em energia elétrica, que por sua vez vai transformar em energia térmica e luminosa da lâmpada. E aqui eu finalizando, né, onde ele coloca as energias, né, potencial gravitacional e a elástica aqui para trabalhar com os alunos. Então, sobre essa atividade de física para cooperação e aprofundamento, né, eu só quis mostrar para os professores que ainda não tomaram conhecimento que vocês podem trabalhar isso com seus alunos. É uma sugestão, tá, pessoal? Desses exercícios passados aí para vocês. Agora, eu vou pedir para que vocês façam o balanceamento da reação química abaixo, tá? Então, vocês vão fazer o balanceamento e no chat vocês podem colocar só os coeficientes que vocês encontraram, tá? Então, vocês vão colocar os 3 coeficientes dos reagentes e os 4 coeficientes do produto, tá bom? Coloca na ordem do KMNO4 até o O2, tá bom?
Vamos então montar o balanceamento da reação química abaixo. Permanganato de potássio, como vocês já sabem, né? O potássio vale mais 1, o oxigênio menos 2, e para zerar o composto, o manganês vai valer 7. Peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. O hidrogênio vale mais 1, aqui no caso o oxigênio não pode ser menos 2, porque daí não zera o composto, ele vai ser menos 1. Então o oxigênio geralmente, né, ele tem esse número de oxidação dele mudado de acordo com o composto que ele é formado. Por exemplo, quando ele faz parte de um peróxido, o NOx dele é menos 1. De um superóxido, o NOx dele vale menos meio. Num fluoreto, o NOx dele vale mais 2. Ácido sulfúrico, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio menos 2 e o enxofre mais 6. Sulfato de potássio, semelhante ao ácido sulfúrico que a gente já fez, né? O potássio vale mais 1, o oxigênio vale menos 2 e o enxofre mais 6. Sulfato de manganês. O manganês ele é um elemento químico que ele tem uma variação muito grande de NOx. Ele varia de menos 3 até mais 7. Mas aqui no caso dá para perceber que o manganês vai valer mais 2. Por quê? Porque o enxofre, quando ele está no centro do composto químico, né, junto com o O4, ele vale mais 6. Então aqui para o composto dar 0, o manganês tem que ser mais 2. Pronto, então aqui já está tudo zeradinho e bonito. H2O, água, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio menos 2. Gás oxigênio, substância simples, 0. Agora vamos descobrir nessa reação química quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. O manganês foi de mais 7 para mais 2, então ele diminuiu o número de oxidação, portanto ele sofreu redução. O oxigênio da água oxigenada foi de menos 1 para 0. Ele aumentou o número de oxidação. Então, portanto, ele sofreu oxidação. No ramal redução, eu vou colocar o permanganato de potássio. O delta vai valer 5. Por quê? Porque 5 é a variação de 7 para 2. E 1 porque tem só um manganês. No ramal oxidação, eu vou colocar a água oxigenada. O delta vai ser 2. Por quê? Porque 1 é a variação de menos 1 para 0. E 2 porque nós temos 2 oxigênio. Agora o que está em cima vai embaixo e o que está embaixo vai em cima. Portanto, a gente descobriu que no permanganato de potássio nós temos o coeficiente 2 e também que na água oxigenada nós temos um coeficiente 5. Agora a gente vai fazer encontrar os demais coeficientes fazendo o balanceamento de acordo com os coeficientes já encontrados. Vamos começar com o potássio. O potássio nós temos 2 potássio no reagente, mas a gente já tem 2 no produto, então o coeficiente vai ser 1. O manganês, nós temos 2 manganês no reagente. Então, para balancear, nós colocamos 2 manganês no produto. Enxofre, nós já temos 1 enxofre no sulfato de potássio e 2 enxofre no sulfato de manganês. Total 3. Para balancear, nós colocamos 3 enxofres no reagente. O hidrogênio, nós temos no reagente 10 hidrogênio na água oxigenada, mais 6 hidrogênio no ácido sulfúrico, totalizando 16 hidrogênios. Para balancear, a gente só falta colocar o 8 como coeficiente da água, porque 8 vezes 2 dá o 16. E deixamos para último o mais complicado, que é o oxigênio, né? Que tem vários oxigênios aqui. Então vamos com calma. Vamos contar nos reagentes. Nós temos 8 oxigênio no permanganato de potássio, 10 oxigênios na água oxigenada
e 12 oxigênios no ácido sulfúrico, totalizando 30. Só que nós já temos lá no produto 4 oxigênios no sulfato de potássio, 8 oxigênios no sulfato de manganês e 8 oxigênios na água, totalizando 20. Então, para equilibrar, está faltando 10 oxigênios. Como o gás oxigênio é O2, a gente coloca o 5 para balancear, porque 5 vezes 2 dá o 10 que nós queremos. Então, pessoal, vocês podem aplicar esse aprofundamento com seus alunos. Né? Às vezes, de repente, não precisa ser uma equação química tão complicada como essa. A gente pode colocar uma equação química que o aluno possa fazer por tentativa, não precisa achar o número de oxidação, né? Só que agora o interessante vai ser, depois que eles balancearem, eles trabalharem o que eu vou trabalhar com vocês. Então, como que vai ser? Depois de balanceado a equação química, eu quero que vocês encontrem as moléculas ou compostos dessa reação química já balanceada, tá? Então a ideia é essa, fazer com que o aluno encontre os coeficientes de uma equação química, pode ser, como eu falei, por tentativa, e depois vocês vão pedir para eles o que eu vou pedir para vocês agora, tá? Encontrar o número de moléculas ou compostos, porque vocês viram lá na reação química que nós temos moléculas e também temos compostos lá no meio, né? Compostos iônicos. Então, eu queria que vocês colocassem no chat quantas moléculas ou quantos compostos, tá? A gente tem nos reagentes e quantas moléculas ou compostos nós temos nos produtos. Então, daqui a pouco a gente volta a conversar.
Bom, vamos então começar a correção. É bem simples essa primeira parte, né? É só olhar o número de coeficientes que a gente chega no resultado. Então, permanganato de potássio tem 2 compostos, né? É só olhar lá o 2 na frente do permanganato de potássio. Água oxigenada nós temos 5 moléculas. O ácido sulfúrico nós temos 3 moléculas. Portanto, nós já fizemos os reagentes. Agora o produto. Sulfato de potássio nós temos um composto. Sulfato de manganês nós temos 2 compostos. A água nós temos 8 moléculas. E o gás oxigênio nós temos 5 moléculas. Então, o número de moléculas dos reagentes foram 10 compostos. E o número de moléculas no produto foram 16 compostos. Essa parte é bom mostrar para os alunos que nem sempre o número de moléculas acaba sendo igual do reagente com o produto, tá? Então pode dar uma diferença como deu. Agora eu vou pedir a gentileza que vocês coloquem no chat o número de átomos que tem, tá? A quantidade de átomos que tem nos reagentes e a quantidade de átomos que tem nos produtos, para essa mesma equação química balanceada. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos então à correção. Permanganato de potássio nós temos 12 átomos, né, porque é 2 de coeficiente, mais 6 dos elementos químicos da fórmula.
A oxigenada nós temos 20 átomos, que é 5 de coeficiente mais 4 dos elementos químicos da fórmula. O ácido sulfúrico nós temos 21 átomos, né, que são o 3 do coeficiente, multiplicando os 7 dos elementos químicos que faz parte da fórmula. Na parte do produto nós temos 7 átomos do sulfato de potássio, que é o 1 de coeficiente mais vezes 7 da fórmula. Sulfato de manganês são 12 átomos, que é o 2 de coeficiente mais os 6 elementos químicos que faz parte da fórmula. A água são 24 átomos, que é o 8 do coeficiente mais os 3 elementos químicos da fórmula. E o gás oxigênio são 10 átomos, os 5 e os 2 oxigênios da fórmula. Portanto, a gente conseguiu 53 átomos nos reagentes e também 53 átomos no produto. Essa parte é bom mostrar para os alunos que o número de átomos é sempre igual dos reagentes e do produto. A molécula nem sempre é igual, tá? Mas os átomos são. O que acontece é que eles podem se agrupar diferente em grupos maiores ou menores, formando moléculas diferentes, uma quantidade de reagente com o do produto. Agora, quando é só contado os átomos, eles não se perdem, né? Eles continuam. Eles vão do reagente e se transformam no produto. Então, eles são transformados, não são perdidos. Então, a quantidade de 53 átomos aí do reagente tem que ser igual aos 53 átomos do produto. Então, bateu a conta, deu certinho. E agora eu vou pedir a gentileza para que vocês coloquem no chat a quantidade de mols, tá? O número de mols, o total de mols dos reagentes e o total de mols do produto, tá bom? Aí daqui a pouco a gente volta nessa correção.
Vamos lá então, pessoal. Para encontrar a quantidade de mols também é tranquilo, que nem a gente encontrou no começo, né, quando eu perguntei a quantidade de molécula ou composto. Então é só olhar os coeficientes. Então, permanganato de potássio, 2 mols. Água oxigenada, 5 mols. O ácido sulfúrico, 3 mols. Agora, na parte dos produtos, sulfato de potássio, 1 mol. Sulfato de manganês, 2 mols. H2O, água, 8 mols. E o O2, o gás oxigênio, 5 mols. Então, bem tranquilo, né? O número de mols é só olhar o coeficiente na frente. Nós temos um total de 10 mols no reagente e temos um total de 16 mols no produto. Também aí a gente pode observar que nem sempre a quantidade de mols do reagente é igual à quantidade de mols do produto. Por enquanto, o que nós vimos até agora é que a quantidade de átomos não muda do reagente e do produto, mas pode mudar a quantidade de molécula, pode mudar a quantidade de mols também. Agora, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat, né, um pouquinho mais complicado agora, o número de moléculas ou compostos contido em mols agora, tá? Agora vocês vão colocar quantas moléculas estão contidas naqueles mols que vocês acharam, naquela quantidade em mols, tá? Então vocês vão achar quantas moléculas nós temos nos reagentes e quantas moléculas nós temos nos produtos. E depois a gente volta a conferir o resultado.
Vamos então à resolução. Permanganato de potássio, nós temos 2 de coeficiente, só que agora nós temos que fazer vezes aquele número de Avogadro, né? Que vale 6 vezes 10 a 23, que esse número é relacionado ao mol. Então nós temos um total de 12 vezes 10 a 23 compostos. A água oxigenada, nós temos o 5 de coeficiente vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 30 vezes 10 a 23 moléculas de água oxigenada. Ácido sulfúrico, nós temos o 3 de coeficiente vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 18 vezes 10 a 23. Agora vamos para os produtos. Sulfato de potássio, nós temos 1 de coeficiente vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 6 vezes 10 a 23 compostos. Sulfato de manganês, nós temos 2 de coeficiente, né? Então são 2 mols, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 12 vezes 10 a 23 compostos. A água, 8 de coeficiente, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 48 vezes 10 a 23 moléculas de água. E o gás oxigênio, 5 de coeficiente, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 30 vezes 10 a 23 moléculas. Fazendo a soma dos reagentes, a gente chega a 60 vezes 10 a 23 compostos. Passando para a notação científica, né? A gente volta a uma casa, fica 6, e aumenta um número lá do expoente, fica 10 a 24. Mesmo raciocínio nos produtos, a gente consegue um número de 96 vezes 10 a 23 compostos. Voltando uma casa, fica 9,6, e aumenta um expoente, fica 10 a 24 compostos. Assim como no começo a gente pediu um número de moléculas, né? O número de moléculas sem estar dentro de um mol, agora contido nos mols, a gente também nem sempre tem o mesmo número de compostos ou moléculas do reagente batendo com o do produto, tá? Pode dar igual, mas também, como nós mostramos aqui, ocorre a diferença deles. Agora eu vou pedir para vocês colocar no chat a quantidade de átomos contida nesses mols. Vocês colocaram agora a quantidade de moléculas, agora a quantidade de átomos contida nesses mols. É um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? A quantidade de átomos em mols dos reagentes e também qual é a quantidade de átomos em mols do produto, daquela reação química.
Então vamos lá com a correção, pessoal. Permanganato de potássio, agora que vocês vão fazer é o 2, né? Que é o do coeficiente, vezes o 6, que é a quantidade de elemento químico da fórmula, vezes 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Então vai totalizar 72 vezes 10 a 23 átomos. Água oxigenada, mesmo raciocínio, 5 do coeficiente, vezes 4 da quantidade de elemento químico da fórmula, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 120 vezes 10 a 23 átomos. Ácido sulfúrico, 3 do coeficiente, vezes 7 da quantidade de elemento químico, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 126 vezes 10 a 23 átomos. Sulfato de potássio, 1 do coeficiente, vezes 7 da quantidade de elemento químico, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 42 vezes 10 a 23 átomos. Sulfato de manganês é o 2 do coeficiente, vezes 6 da quantidade de elemento químico da fórmula, vezes 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, totalizando 72 vezes 10 a 23 átomos. A água é 6 de coeficiente, vezes 3 do elemento químico, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 144 vezes 10 a 23 átomos. O gás oxigênio, 5 do coeficiente, vezes 2 dos elementos químicos, né, do oxigênio, vezes 6 vezes 10 a 23, totalizando 60 vezes 10 a 23. Agora, somando a quantidade de átomos dos reagentes, nós temos um total de 318 vezes 10 a 23 átomos. Passando para a notação científica, 3,18 vezes 10 a 25 átomos. A gente volta 2 casas, aumenta 2 na potência, no expoente da potência de 10. Mesmo raciocínio nos produtos, vai dar 318 vezes 10 a 23 átomos. Passando para a notação científica, 3,18 vezes 10 a 25 átomos. Era de se esperar, né, que também a quantidade de átomos desse igual. Como a gente já tinha visto antes, a quantidade de átomos sempre tem que dar igual do reagente para o produto. Os átomos eles não se perdem na reação química, eles se agrupam, tá? Eles têm um novo arranjo molecular. Agora eu vou pedir que vocês lancem no chat a quantidade em grama da massa em mols do reagente e a quantidade de massa também em grama em mols, né, naquela quantidade de mols do produto. Essa parte é um pouco mais trabalhosa, porque acho que vocês vão precisar, né? Quem não sabe de cor, alguns a gente até sabe, né? Tanto que a gente lida com elemento químico, mas se não souber de cor, precisa consultar a tabela periódica para ver o valor, né, da massa do elemento químico. Então, daqui a pouco a gente volta a discutir esse problema.
Então vamos lá, pessoal, para a nossa correção dessa parte. Permanganato de potássio 2 vezes, agora esses valores a gente encontra na tabela periódica, né? O potássio vale 39 de massa molecular, o manganês vale 55 e o oxigênio vale 16. Como tem 4 oxigênio, a gente faz vezes 4, totalizando 316 gramas. Água oxigenada, também mesmo raciocínio, pega os 5 do coeficiente, multiplica por 1 vezes 2, né, que o hidrogênio, a massa molecular dele é 1, mais 16, que a massa do oxigênio é 16, vezes 2, totalizando 170 gramas. Ácido sulfúrico, 3 de coeficiente, vezes 1, que o hidrogênio vale 1 de massa molecular, vezes 2, mais 32 do enxofre, mais 16 do oxigênio vezes 4, totalizando 294 gramas. Agora, passando para os produtos, né? Sulfato de potássio, tem o 1 de coeficiente, o potássio é 39 vezes 2, que tem o 2 lá embaixo do K, mais 32 do enxofre, mais 16 vezes 4, totalizando 174 gramas. Sulfato de manganês, tem o 2 de coeficiente, vezes o manganês vale 55, mais 32 do enxofre, mais 16 da massa molecular do oxigênio, vezes 4, totalizando 302 gramas. Água, 8, vezes 1 do hidrogênio, só que é vezes 2, mais 16, totalizando 144 gramas. Gás oxigênio, nós temos 5 do coeficiente, vezes 16, vezes 2, totalizando 160 gramas. Continuando, agora a soma, né? A gente vai ver que deu 780 gramas, o total dos reagentes, e a gente vai ver que também vai dar 780 gramas, o total da soma dos produtos. Então, além da quantidade dos átomos serem iguais, né, dos reagentes com os produtos, a quantidade de massa deles será igual, tá? Não pode haver diferença, não se perde a massa na reação química, né? No sistema fechado. É aquele no começo lá, né? Que eu passei aquela frase do Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a famosa lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Então, a gente mostrou aqui que a massa tem que ser também igual dos reagentes em relação aos produtos. E agora, para a gente finalizar essa parte de química, né, dessa equação química dada, eu vou pedir para que vocês façam agora no chat, né, coloquem a quantidade do volume em mols, tá? Qual é a quantidade de volume em mols dos reagentes e qual a quantidade de volume do mols do produto. Daqui a pouco a gente volta fazendo a correção deste problema.
Bom, vamos corrigir então o último exercício de química. A gente vai achar o volume, né, dos reagentes do produto. Então, para o permanganato de potássio, eu vou fazer o 2 daquele coeficiente lá, que é de 2 mols, vezes 22,4 litros. Sempre usaremos o 22,4 litros. É claro, sempre pensando que essa reação química ela está em condições normais de temperatura e pressão. A oxigenada é o 5 vezes 22,4 litros, que vai dar 112 litros. O ácido sulfúrico, 3 vezes 22,4 litros, vai dar 67,2 litros. Agora o produto, né? Sulfato de potássio vai dar 22,4 litros. Sulfato de manganês, 2 vezes 22,4 vai dar 44,8 litros. A água, 8 lá do coeficiente, vezes 22,4 litros, vai dar 179,2 litros. E o gás oxigênio, 5 vezes 22,4 litros, que vai dar 112 litros. Se eu pegar agora e somar o volume dos reagentes, a gente vai encontrar 224 litros. E se eu somar o volume dos produtos, a gente encontrará 358,4 litros. Então, observe que também nem sempre o volume dos reagentes vai dar igual ao volume dos produtos, tá? Aqui mostrou que deu uma diferença. O que sempre dá igual? Que a gente tem certeza que vai dar igual? O número de átomos dos reagentes sempre é igual ao número de átomos do produto e também a massa, né? A lei de Lavoisier. A massa dos reagentes sempre é igual à massa do produto. Vocês perceberam que quando a gente calculava lá, né? Encontrava as moléculas no mol e quantos átomos tinha também no mol, a gente usava aquele número de Avogadro, né? E eu usei muito 6 vezes 10 a 23. Por quê? Porque eu fiz uma aproximação, né? Para que a conta desse um pouquinho tranquila, sem usar muito vírgula. Mas o número correto é 6,02 vezes 10 a 23. Então, aqui eu fiz como que a gente conseguiria fazer uma leitura desse número de Avogadro. Então, eu peguei aqui e fiz um quadro onde estou agrupando, né? Cada 3 zeros no grupinho. Então, por exemplo, o trilhão tem 4 grupinhos de 3 zeros. Por isso que é mais fácil a gente ver que ele é 10 elevado a 12, né? Tem 4 grupinhos de 3, 4 vezes 3, 12. E assim por diante, né? E como que a gente faz então essa leitura do número de Avogadro? A gente tem que pegar esse expoente, né, desse número grande, e ver se ele é divisível por 3. Mas por que por 3? Porque os grupinhos de zero estão com 3 zeros, né? Se eu baixar para 22, o 23 não é divisível por 3. O 22 também continua não sendo divisível por 3. Mas o 21 já é, né? Porque 21 dividido por 3 dá 7. Então, eu diminuo ele para 10 a 21. Só que quando eu diminuo ele para 10 a 21, a minha vírgula anda 2 casas para a direita, né? Eu diminuo o expoente e eu aumento o número. Então ficou 602 vezes 10 a 21. Olhando na tabela, 10 a 21 é sextilhão. Então, a leitura desse número de Avogadro é 602 sextilhões. Tá? Então, a parte do componente curricular de Química encerra aqui. E agora a gente vai começar, né, a treinar alguns exercícios, né, de aprofundamento do componente curricular da Física. Bom, pessoal, vamos começar agora o componente curricular de Física. Nesse exercício, turma, a gente vai envolver fórmulas tanto do movimento retilíneo uniforme quanto do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos lá. Um carro percorre uma pista retilínea com velocidade escalar constante de 108 km por hora. Em uma distância de 130 metros, o motorista percebe uma pessoa atravessando a pista. Verificar se o motorista consegue evitar o atropelamento em uma pista seca. Dados: tempo de reação do motorista 0,7 segundos, desaceleração do carro em pista seca 7 metros por segundo ao quadrado. Esse tempo de reação do motorista é aquele tempo que o motorista perde quando ele avista a pessoa atravessando a pista e ele pisa no freio para provocar a frenagem do carro. Então sempre tem aquela, né, você vê a pessoa e põe o pé no freio
tem um tempo de reação aí que vai ser levado em conta na resolução do exercício. E vocês resolvem, coloca para mim a resposta no chat. Essa resposta que vocês vão colocar no chat é a seguinte: se evitar o atropelamento, quantos metros o carro vai conseguir parar da pessoa? Tá? Aí vocês colocam no chat, depois a gente volta a discutir o problema. Bom, pessoal, vamos começar então a resolver esse problema da pista seca. A primeira coisa a fazer é transformar a velocidade, que está em km por hora, para metros por segundo. Então a gente vai pegar e vai dividir por 3,6, que vai encontrar 30 metros por segundo. Depois, a distância de reação vai ser velocidade vezes tempo. Pode ver que nós estamos usando a fórmula do movimento retilíneo uniforme aqui, porque ainda a velocidade é constante, tá? É o momento que ele vai perceber a pessoa na pista e vai colocar o pé no freio. Então, nessa brincadeira, né, 30 vezes 0,7, que 0,7 foi o tempo dado no exercício de reação, né, geralmente é esse tempo de reação mesmo que as pessoas têm, a não ser que ela esteja com sono ou embriagada, aí esse tempo aumenta. Então, vai dar 21 metros. Então, olha só nessa brincadeira dá para mostrar para o aluno que o carro já perde 21 metros, né? Da onde ele vai começar a frenagem. Continuando, agora a gente vai calcular realmente a distância de frenagem, né? Como agora já o movimento não é mais uniforme, é uniformemente variado porque ele tem uma desaceleração, a gente usa aqui a Torricelli, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes D.
a velocidade final vai ser 0, porque o carro vai parar, a inicial é 30, que a gente calculou lá no começo, 30 ao quadrado, mais 2 vezes menos 7. Por que menos 7? Porque o exercício é dado uma desaceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. Então, na fórmula, a gente coloca o menos, né, o menos 7, porque foi dado uma desaceleração. Aí a gente faz o 30 elevado ao quadrado, que é o 900, 2 vezes menos 7, que vai dar o menos 14D, passa o menos 14D para lá, fica 14D igual a 900, distância 900 dividido por 14, 64 metros, que foi a distância que ele levou no momento que ele pisa no freio e o carro vai parar lá para frente. Daí, a distância realmente de paragem, né, foi a soma da distância de reação do motorista que ele levou, mais a distância de frenagem do carro. Ficou 21 mais 64, que deu 85 metros. Como a distância da pessoa até o carro era de 130 metros, o nosso fulaninho aí não foi atropelado, né? Graças a Deus. Então deu 85 metros. Isso porque, vocês já estão até imaginando, né? A pista está seca, né? E ainda tinha uma certa distância legal da pessoa. Agora o carro vai parar a 45 metros do moço lá, né? 45 metros, que foi o que eu pedi para vocês colocarem no chat, que é a diferença de 130 metros menos 85 metros que o carro levou para parar. Então, moçada, o carro para a 45 metros da pessoa e esta é a resposta. Agora, pessoal, vocês já estão imaginando, né, que vocês já vão começar a fazer um probleminha com a pista molhada, né? E já dá um adeus para o nosso moço lá, porque dificilmente agora o carro vai conseguir segurar. É um problema que está para mostrar para o aluno o cuidado que ele tem que ter quando ele está dirigindo, né? Quando ele tiver kart e for dirigir numa pista molhada. Então aqui vai ser o exercício, ó, é o mesmo formato daquele, vocês já vão ter a mesma ideia, vai ser mais fácil agora para resolver. Só vou dar uma lidinha para vocês. Um carro percorre uma pista retilínea com velocidade escalar constante de 108 km por hora. Em uma distância de 130 metros, o motorista percebe uma pessoa atravessando a pista. Verificar se o motorista consegue evitar o atropelamento em uma pista molhada. O tempo de reação do motorista é 0,7 segundos, né, que foi o mesmo da pista seca, só que agora a desaceleração do carro em pista molhada é 4 metros por segundo ao quadrado. Então essa vai ser a mudança, tá bom? Então vocês façam esse probleminha e vocês colocam para mim qual foi realmente a distância que esse carro vai percorrer, né? E é claro, já imaginando que vai ser mais complicado segurar agora o carro em pista molhada, porque o atrito, né, ele vai ser menor na pista molhada do que ele foi realmente numa pista seca, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta a discutir esse exercício.
Vamos então começar a correção, né, com a pista molhada. Mesmo procedimento, passa de km por hora para metro por segundo. Também acha a distância de reação, que vai ser a mesma, né, 21 metros. Agora na frenagem a gente vai usar o menos 4 metros por segundo ao quadrado. Quando a pista era seca a gente usou o menos 7, agora a gente vai usar o menos 4. E vocês vão perceber que a distância vai ser maior, né? Até o carro parar vai ser 112,5 metros do momento que ele pisa no freio até aonde o carro vai parar. Quando a gente faz a soma, né, vai para 133,5 metros. Como o nosso querido menino estava a 130 metros, ele vai ser infelizmente atropelado, tá? Então, pode mostrar para os alunos o perigo de dirigir com uma pista molhada, né? Sempre ir com menor velocidade possível, sempre atento, né, com o que passa na pista, pessoas, animais e assim por diante. Não evita o atropelamento. Bom, pessoal, vamos então agora potencializar essa física aqui, estudando potência mecânica. Eu não vou pedir para vocês fazerem esse exercício, mas eu vou pedir para fazer um próximo semelhante a esse, tá? Então eu vou fazer esse só para dar uma clareada nas fórmulas que vocês vão usar, se bem que o outro que eu for passar para vocês tem alguma fórmula a mais que esse. Mas olha só, um bloco de massa 5 kg recebe uma força constante de 15 N e desloca-se com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo da posição A para a posição B em 4 segundos. Determinar a potência mecânica da força F. Bom, pessoal, primeira coisa, achar a aceleração, né? Então tem a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. A força é 15, que é a força constante, né? Coloca 15, a massa é 5 vezes a aceleração. Passo 15 dividido por 5, vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai achar a velocidade final. Ele já tinha dado a inicial, né? A gente tem o tempo de 4 segundos, a gente vai achar essa velocidade final. Então vai somar o inicial, que é 2, mais 3 da aceleração que a gente encontrou, vezes 4 do tempo, vai ser 2 mais 12, 14 metros por segundo. Encontramos a velocidade final. Para que tudo isso? Para jogar no TEC, né? Teoria da energia cinética, para a gente achar o trabalho, já que para determinar a potência nós precisamos de dois valores, do trabalho e do tempo. Do tempo já está lá, 4 segundos. Agora falta a gente ter o trabalho. Então a massa é 5 kg, né? O 2 da fórmula, velocidade final que a gente encontrou aqui agora foi 14, vai ficar 14 ao quadrado, menos a velocidade inicial, que era 2 ao quadrado. Então, 5 dividido por 2 é 2,5, 14 ao quadrado é 196, menos 2 ao quadrado, que é 4. Fazendo a conta de 2,5 vezes 192, a gente vai achar um trabalho de 480 Joule. Portanto, a potência é trabalho dividido pelo tempo. 480 dividido por 4, né, que é 4 segundos o tempo, vai dar uma potência de 120 watts. Tá bom? Então aqui, só para dar uma clareada, né, nas fórmulas para vocês. Porém, o exercício que vocês vão fazer agora e colocar a resposta para mim no chat seria esse, né? Um estudante foi fazer um vestibular e se deparou com o seguinte problema de física. Um bloco de massa 6 kg recebe uma força constante de 15 N e desloca-se com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo da posição A para a posição B. Percebam que nesse exercício tem uma força de atrito agindo aí, tá? No primeiro caso não tinha. Ele dá a distância, né, de 5 metros de relação de A até o B. E ele quer determinar a potência mecânica da força F, sabendo-se que o coeficiente de atrito entre o bloco e o chão é de 0,1. E aí está as alternativas. Alternativa A, 22,5 watt.
alternativa B 37,5 watt, alternativa C 30 watt, alternativa D 7,5 watt e alternativa E nenhuma das alternativas. Então, moçada, eu vou dar aquele tempo nosso, né, para vocês calcularem e depois a gente volta com a resolução desse problema. Pessoal, vamos então resolver esse problema, né? Eu sei que 3 minutos foi um tempo muito curto para vocês, mas como a TPC é de 1h30, né, tem que ser tudo cronometrado, então não tinha jeito, tá, pessoal? Então, nesse primeiro exemplo aqui, né? Pessoal, vamos então resolver o problema. Eu sei que 3 minutos é um tempo muito curto, mas como a TPC foi programado para no máximo 1h30, foi tudo cronometrado com 3 minutos. Aqui a gente vai ter que achar a força de atrito, então a gente coloca peso e normal, que vão ser iguais, né? Normal igual a peso, o peso vai ser massa vezes gravidade, a massa é 6, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vai encontrar 60 newton. A força de atrito é μ vezes normal, o μ é dado, que é o coeficiente de atrito, é 0,1, vezes 60, que é o normal que eu achei, dá 6 newton. Força menos força de atrito é igual a massa de aceleração, né? Essa força resultante, que é a força menos força de atrito, então coloca na segunda lei de Newton, substitui os valores aí, né? Força vai ser 15, força de atrito 6, a massa 6, e vou encontrar a aceleração. A aceleração vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Encontrado a aceleração,
eu jogo na fórmula da Torricelli para achar a velocidade final. Então substitui todos os valores aí, né, da velocidade inicial, da aceleração e da distância, que é de 5 metros. Eu acho que a velocidade ao quadrado é igual a 16, raiz quadrada de 16, 4 metros por segundo. Encontrado a velocidade final, eu substituo na fórmula da velocidade e eu vou achar o tempo, né, que vai ser de 2 segundos. Por que o tempo? Porque como ele está pedindo a potência da força F, eu tenho que ter trabalho dividido por tempo. Então achei o tempo, agora falta o trabalho. O trabalho a gente vai usar a teorema da energia cinética, igual aquele exercício que eu fiz anteriormente. Então pega aqui, substitui todos os valores da massa, velocidade final, velocidade inicial, e vou encontrar 45 joules. Pronto, tendo tempo e tendo o trabalho, eu tenho o valor da potência. Por quê? Porque potência é trabalho dividido por tempo, que vai dar 22,5 watt. Colocar a alternativa A. Só que ao ver o gabarito, o estudante observou que a alternativa correta não era a letra A, e sim a letra B. E agora, moçada, o que aconteceu, hein? Errado. Onde foi que o estudante errou seus cálculos? Olha só, o estudante errou ao calcular o trabalho da força F usando o teorema da energia cinética, TEC. No TEC, o trabalho encontrado é da força resultante. Portanto, a potência encontrada será da força resultante e não da força F, como foi pedido no problema. O trabalho deveria ser encontrado pela fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento. Vamos então voltar aos cálculos e chegar à resposta correta. Pessoal, quando eu fiz aquele exercício anterior com vocês, eu usei o TEC, né, de propósito, né, para tentar induzir ao erro. Quem tentou chegar até o TEC e colocou o TEC, eu acho que ficou com a cabeça, né, naquele exercício anterior e acabou usando. Só que naquele exercício anterior eu pude usar o TEC, porque como ele perguntou a potência da força F, só que só tinha aquela força F, não tinha uma outra força lá, a força de atrito, ela já era a força resultante. Então eu podia usar o TEC. Nesse caso aqui não. Então, olha só, a gente fez tudo aquilo. A gente não podia usar o TEC, porque quando a gente usa o teorema da energia cinética, né, a gente está achando esse trabalho aí da força resultante. E ele quer o trabalho da força F, para achar a potência da força F. Então essa parte toda aqui tem que ser cancelada. Substitui força vezes deslocamento, vai dar 75 joules. Agora sim, divide pelo tempo 2, 37,5 watt. Essa então é a resposta correta do exercício. Então, pessoal, eu só vou passar agora rapidinho. Se ele pedisse o trabalho da força resistente, fazia força de atrito vezes deslocamento. Só que no lugar da força de atrito eu colocava menos 6, porque ela estava com o sentido contrário da F, né? Daria menos 30 joules. Se fosse pedido a potência, seria menos 15 watt. Trabalho da força motor, que é do exercício aqui, né, que a gente fez, é força vezes deslocamento, 15 vezes 5, 75. Então a potência, a gente divide 75 por 2, 37,5. E o trabalho da força resultante poderia ser feito pelo TEC, né? Mas essa forma também dá certo, só que tem que ter cuidado de colocar o 9. Por quê? Porque você vai fazer a força motor e vai tirar da força resistente, né? Vai fazer 15 menos 6, então vai ser 9. 9 vezes 5, 45. 45 dividido por 2, 22,5 watt. Então podem perceber no final que quando é força resultante, né, trabalho, a gente pode fazer ou por essa, tendo cuidado de colocar a força resultante e não a força F, né? A força resultante, no caso, seria F menos força de atrito, e a potência daria certinho se fosse pedido potência da força resultante, podendo usar também o TEC, como eu já disse, tá? Pessoal, então agora eu queria só falar para vocês que na química eu dei um exemplo assim de balanceamento, e nesse balanceamento a gente usou a teoria atômico-molecular, né, para que o aluno achasse átomo, molécula, tudo. Então foi um aprofundamento, né, da química, que vocês vão usar com os alunos de acordo com o momento certo.
E essa na física eu também procurei incrementar muitas fórmulas da mecânica, né? Pode ver que foi um exercício muito completo, com detalhes. Então também foi um exercício onde eu fiz um aprofundamento para vocês usar isso no seu devido momento certo. Eu queria então agradecer a presença de vocês, já ir pensando numa próxima oportunidade, né, que a gente for trabalhar o componente curricular, e a gente termina a TPC de agora. Tenham um bom final de dia, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.